Sente um pouco. Obrigado, grupo de louvor. Daqui a pouco vocês vão voltar, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga, Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia. Estão empolgados? Nós vamos sair daqui entendendo que nós não estamos empolgados. Ou não estamos alegres. Nós somos empolgados. Nós somos alegres. Independente do que possa estar acontecendo. Amém? Não vivemos pelo que vemos. Não vivemos pelo que sentimos. Vivemos pela fé. Aleluia. E a fé não espera acontecer, a fé faz acontecer. Diga para o seu vizinho, a fé faz acontecer. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 6. Estamos numa noite de celebração de fato e de verdade, não é? Vamos celebrar a Santa Ceia. E amados, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu já fui ricamente abençoado através de tudo que já aconteceu nesse lugar. Através desses louvores maravilhosos, abençoados. Amém? Mulheres e homens cheios da unção, cheios de desejo de acertar, de fazer o melhor para o Senhor. Amém? Louvando e adorando ao Deus vivo. Através desses testemunhos, meu Deus do céu, amado, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa. Se você ainda estava em dúvida de fazer o rema, eu acho que hoje foi estabelecido no teu coração. E eu quero que esse testemunho seja colocado no YouTube. Amém? Para que as pessoas escutem e corram. Aleluia. Porque só a palavra, amados, para fazer isso na nossa vida. Amém? Lucas capítulo 6, verso 46. A Bíblia diz: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Senhor, oh, Senhor, Senhor. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? Está em tempo de você ir embora. Mas o Senhor, Ele quer mexer com você nessa noite. E deixa eu te dizer, hoje, a veia, não é trazer uma palavra muito dura, não. Pelo contrário, é mostrar a você o que você precisa fazer, naquilo que está escrito na palavra. Hoje nós vamos andar na palavra. Para você não sair daqui dizendo, aquele pastor é muito alegre, ele vive só falando de alegria, falando de alegria, falando de alegria. Não, eu vou embasar a minha alegria na palavra do Senhor. Eu vou embasar aquilo que nós devemos ser, porque se eu chamo Jesus o meu Senhor, eu tenho que fazer o que Ele manda. Eu tenho que fazer o que a palavra de Deus diz que eu devo fazer. E uma das coisas que a palavra de Deus diz que eu devo fazer é viver, diga viver. E andar alegre. Diga, em todo o tempo. Talvez alguém esteja aí pensando, mas é porque você não sabe o que eu estou passando. Aí eu quero te responder, mas você também não sabe o que eu estou passando. Mas eu sei o que a palavra de Deus diz para mim e para você.
Amém? Então, se nós chamamos, quem é filho de Deus aqui? Então, eu creio que uma grande maioria, para não dizer praticamente todo mundo, é filho de Deus. Se é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, também é servo do Senhor. Amém? Tem Jesus como seu Senhor, não é assim? Então manda quem pode, obedece quem tem juízo. A Bíblia fala, amados, que nós não devemos nos desanimar. A gente ouviu esse testemunho da irmã Lourdes, de Lourdinha, e ela falando que o quanto de coisas que aconteceram na sua caminhada, uma mulher forte, corajosa, destemida, e a gente viu pelas palavras dela, que o rema só acendeu o pavio que estava quase se apagando. Mas ela já era essa mulher viril, essa mulher forte no Senhor, essa mulher ousada, porque, não sei se você ouviu, mas ela disse, eu estava na obra, eu fazia as coisas acontecerem. Eu sei um pouco da história deles, eu sei o quanto eles serviram ao Senhor, mas coisas na caminhada aconteceram, fazendo com que ela perdesse o tino, a atenção à palavra. E, na verdade, ela caracteriza muitos de nós que estamos aqui. Que por um motivo ou outro, na nossa caminhada cristã, uma coisa ou outra nos tira do prumo. Alguns não conseguem sair, hoje estão desviados. Alguns, amados, que já tinham um embasamento como ela, com rema, outros até com escola de ministros, escola de missões, e estavam a semana passada pulando a folia do carnaval. Por causa das coisas, das pessoas, do desânimo, da falta de solução para os problemas que surgem. E a gente tende a tirar a atenção de Deus, a atenção da palavra. E ela começou a falar, eu comecei a me entristecer. Porque um dos pontos cruciais para um cristão, a um filho de Deus, um servo do Senhor, ele começar as coisas começarem a dar para trás, ele começa a esmorecer, ele começa a perder a sua alegria. E em perdendo a sua alegria, ele começa a ficar fraco. E se torna uma presa fácil para o inimigo vir e derrotar. Por quê? Porque a Bíblia diz que é a alegria do Senhor que é a minha força. Então quando eu não estou alegre, eu fico fraco. Só que a própria Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Então mesmo no momento da fraqueza, da adversidade, no momento das pressões, no momento das decepções, no momento das traições, eu não posso nem devo tirar os olhos da palavra. Porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força. E como é que eu posso dizer Senhor, Senhor, e não faço o que Ele manda? Quando está escrito que eu não posso perder a alegria por nada. Porque as situações da vida, as condições que estão diante de nós, a parte natural das coisas, que de natural não tem nada, porque o reino espiritual, ele é muito mais real do que o reino natural. E o inimigo, ele fica à espreita. A Bíblia diz que ele fica ao derredor. E ele procura alguma brecha para poder entrar e tragar. E cumprir o objetivo que ele tem. Porque do mesmo jeito que Deus não muda, o inimigo também não muda. Deus é bom em todo tempo, o inimigo é ruim em todo tempo. A Bíblia diz que ele é ladrão e ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não brinca de ser Satanás. Ele pode até colocar um outdoor chamativo, atraente para nós. Mas é só atração mesmo, para que nós venhamos a tirar a atenção da palavra, tirar a atenção das coisas do Senhor e colocar a atenção naquele outdoor que está nos chamando para algo aparentemente muito bom. Mas quando a gente se engaja naquilo que aparentemente é bom, mas que foi o inimigo que deu, quando a gente se amarra aquilo, aí ele puxa o tapete. Porque ele age de artimanhas. Ele usa armadilhas. Uma armadilha, amados,
ela existe para pegar presas. Então ele burla as coisas, porque ele é ladrão, mentiroso. A Bíblia diz que ele é mentiroso desde o princípio, ele é o pai da mentira. E ele age dessa forma. Quando ele começa a lançar na tua mente com dardos inflamados, porque é assim que ele trabalha usando meias verdades ou mentiras na nossa mente, da mesma forma que ele fez com Eva. E muitas vezes, amados, quando nós estamos engajados na palavra, muitas vezes ele vem com a própria palavra, distorcendo a palavra. Foi assim que ele fez com Jesus. E se ele fez com Jesus, queridos, ele vai fazer comigo e com você. Ele, na verdade, faz comigo e com você. Todos os dias da nossa vida, se não estivermos firmados na rocha, alicerçados na palavra, construindo a nossa vida cristã, com uma base firmada, como está escrito, o homem prudente. Eu vou lhe dizer, Jesus dizendo, quem é o homem prudente? O homem prudente é aquele que ele cava uma profunda vala, e ele faz um alicerce, para que naquele alicerce, a sua casa que vai ser edificada. Que casa é essa, amados? A nossa caminhada cristã. Nós estamos sendo edificados. Deus, ele pega um momento como esse, para colocar mais um tijolinho na nossa fé. Porque é o que está escrito em Efésios, que Jesus mesmo, ele concedeu dons aos homens. E ele colocou um para apóstolo, outro profeta, outro evangelista, outro pastor e outro mestre. Com o fim de aperfeiçoar os santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, um momento como esse, o Senhor usa a unção que há nos ministros para trazer um ensinamento, uma pregação, um dom espiritual, para que esses santos, que são vocês, que somos nós, todos nós, sejamos edificados, sejamos transformados pelo lavar regenerador da palavra de Deus. E a unção despedaça o jugo. Então, se você entra triste, biblicamente falando, é impossível você sair desse lugar triste. Porque a vontade de Deus é pegar o quadro que o inimigo pintou ao longo dessa semana na tua vida e transformar no quadro que ele pintou. Um quadro de sucesso, um quadro de vitória, um quadro de saúde, um quadro de bênçãos. Quantos de nós, amados, não chegamos em um momento como esse, em um culto como esse, muitas vezes em frangalhos, entristecidos, decepcionados. Talvez alguém essa semana foi colocado para fora do trabalho. Talvez alguém foi simplesmente aquilo que tanto almejava não aconteceu. Qual é a tendência? Esmorecermos, nos entristecermos. Mas nós não somos como os que não têm esperança. Nós somos aqueles da fé, que não retrocedem por nada, mas que avançam, mesmo em meio às dificuldades e talvez impossibilidades que no natural estão nos dando. Amém? Nós precisamos entender, amados, que se Deus, sem ser pai, ele era Deus, somente Deus, e eu digo somente, ó. Mas Deus pegou o seu povo lá atrás, em uma condição que eles olharam para trás, estava o exército de Faraó para trucidar todo aquele povo. Olharam para o lado direito, montanha. Para o lado esquerdo, montanha. Para frente, um mar. O que é que isso significa? Naturalmente falando, não tem saída. Talvez alguém não esteja diante de um mar, não esteja cercado por um exército de inimigo querendo tragar a tua vida, matar você. Mas talvez as circunstâncias, as situações, os problemas, as dificuldades, as traições, as decepções, eles se colocaram em uma condição de que você está como que estátua, paralisado, sem saber o que fazer. Porque você olha para frente, não tem solução. Você olha para trás, muito menos. Você olha para as laterais, está tudo escuro. Eu quero te dizer que o Senhor é aquele que abre porta onde não existe. O Senhor é aquele que petrifica o mar para você passar e você alcançar a sua vitória. Mas o que precisamos fazer? Senhor, Senhor, eu faço o que você manda.
E uma das coisas, amados, que está estabelecida na palavra, alguém pode até dizer, não, eu não penso dessa forma. Tudo bem, fique à vontade. Mas eu quero pensar como a palavra de Deus manda eu pensar. E a palavra de Deus diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o meu pensamento. Filipenses 4:8. Diz isso. Filipenses 4, verso 8. Mas só que no verso 9, Paulo chega a dizer, e tudo que aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Veja que Paulo, ele instrui aquela igreja a desenvolver uma vida, sabe, trabalhando bem os seus pensamentos, para não sucumbir diante das adversidades da vida. Mas ele conclui dizendo, olha, tudo que você aprendeu, então Paulo foi um excelente mestre, ele instruía os seus filhos na fé. E eu quero te dizer, amados, se existe uma coisa que essa igreja tem como um baluarte, como uma bandeira, é instruir os santos do Senhor na palavra de Deus. É impossível, quando você ouve um testemunho desse, é impossível alguém ainda ficar incrédulo diante do que um rema pode fazer na vida de uma pessoa. Por quê? Porque é uma avalanche de palavra, de unção, de ensino. Quando a Bíblia diz que é o ensino da palavra, é o conhecimento dessa verdade que traz libertação. Então nós aqui temos todos os dias que temos culto de libertação. Mas não é, venha para um culto de libertação, não. Venha para um culto que você vai receber a palavra. E recebendo a palavra, você sai liberto. Porque não tem outra coisa, amados, que livre um homem e uma mulher. E esse homem e essa mulher permaneçam libertos. Não tem outra coisa que não seja o conhecimento da palavra. Um conhecimento revelado e praticado. Não é um conhecimento para sairmos daqui PhD, sabendo como hoje de manhã eu estava falando sobre integridade da palavra. E eu comentei com as pessoas aqui como foi que eu tive que aprender para instruir as pessoas que eu estava num grupo familiar, onde eu mesmo não sabia abrir a Bíblia. E a minha função era abrir a Bíblia para instruir os novos convertidos. Então o ministro ia pregar lá e mandava, abra aí em Naum. E eu digo, isso existe na Bíblia? E eu ficava aperreado. E quando eu descobria Naum, o ministro já estava no 5º versículo. Eu estava, um cego pode guiar outro cego? Eu estava cego do conhecimento. Mas, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu sou confrontado em algo como esse, não tem boquinha. Eu vou e eu busco, eu me agarro, eu mergulho, até que aquilo fique indelével na minha vida. Estabelecido, firmado, selado. Então, em 99, eu me deparei em um grupo de familiar desse jeito. E não conhecia nada. Não tinha feito ainda o rema. E o meu trabalho de auxiliar era justamente abrir a Bíblia para os irmãos. Quando eu saí da primeira reunião, fui para casa, fui dormir naquele dia pensando, o que é que eu faço? Eu não posso passar vergonha como eu passei hoje. Aí eu passei durante a semana todinha, peguei o índice, peguei lá, abri a Bíblia e comecei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Até que Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio ficasse entranhado na minha vida. Não foi um decoreba, como hoje eu disse, que você decorar, sabe? Você para fazer uma prova, você decora para fazer aquela prova. Pega os textos, decora. Tem gente que decora até problemas de matemática. Ele tem que ser Ctrl+C, Ctrl+V na prova. Se mudar uma letra, acabou tudo. Isso é decorar. Se der um trupicão, pronto, desapareceu tudo que tinha na mente. Depois que faz a prova, aquele alívio. Graças a Deus, passei por isso. Pronto, nunca mais, não sabe nem o que foi que caiu mais. Isso é decorar. Mas isso foi em 99.
E depois que eu peguei o Pentateuco, aí eu fui. Josué, Juízes e Ruth. 1 Samuel, 2 Samuel. 1 Reis, 2 Reis. 1 Crônica, 2 Crônica. Esdras, Neemias e Esther. Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantar. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias. Satanás, em lugar da vergonha, dupla honra. Mas sabe que eu precisei me esforçar? E sabe que o Espírito Santo lembra aquilo que você bota para dentro? Então, não é, vou ler a Bíblia, não, vou colocar a Bíblia diante de mim e vou ficar orando, olhando para ela, não vou nem abrir, mas o Senhor vai colocar, implantar a Bíblia dentro de mim. Orando, ora com força, fecha os olhos com força, trava os dentes, coloca, Senhor, coloca toda a palavra dentro de mim. Tem gente que às vezes quer comer até o papel da palavra. Não resolve nada. Comer o papel. Mas se você for pegar literalmente, você se depara com Jeremias 15, verso 16, que diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor, Deus dos exércitos. Na Nova Versão Transformadora diz: quando descobri tuas palavras, devorei-as. Aí uma pessoa pega isso e quer fazer de forma literal. Não tem Bíblia que chegue, come no cru, nem assa. Devorando a palavra. Comendo ela. Não, amados, o que está dizendo é que você tem que realmente devorá-la, lendo, meditando, praticando. Porque se você fizer isso, você vai ter resultados na sua vida. Aquele que tem sede e fome será saciado. Sede e fome será saciado. Então, o profeta Jeremias, ele disse que quando nós nos deparamos com a palavra, comemos a palavra, temos alegria, temos gozo no nosso coração. Por que está faltando alegria? Porque está faltando a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando um homem, uma mulher, um ser humano, ele se alimenta, fisicamente falando, ele fica satisfeito, ele fica bem. Principalmente quando ele passa algum tempo sem se alimentar, com muita fome. E quando ele come algo que ele gosta, que ele tem prazer, aquela comida que é o camarão. Aquele camarão top de linha. Você come e você come, fica satisfeito. Mas deixa eu te dizer, a palavra, ela é muito mais deliciosa do que qualquer camarão delicioso. E nós precisamos ter, sabe, até mais fome pela palavra do que fome pelas coisas naturais. E a gente precisa se alimentar ao ponto da gente entender que essa alegria faz parte da nossa vida. Quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais essa palavra entra em mim, mais confiança chega. Por quê? Porque eu começo a conhecer o Deus da palavra, eu começo a entender que o Deus da palavra, Ele quer que eu ande alegre, Ele já me fez, já me proporcionou tudo que diz respeito à vida e à piedade, para mim. E porque eu não estou usufruindo, e porque coisas estão acontecendo, e porque as coisas estão piorando, eu, independente do que esteja acontecendo, o Deus da palavra disse que no final tudo muda. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. O inimigo, ele pode até querer te atrapalhar na tua caminhada, no meio do caminho. Ele ousou fazer isso com Jesus. Quando Jesus entrou naquele barco, com os seus discípulos, e Jesus disse: vamos para a outra margem. Não foi assim? Cansado, ele dormiu na proa. E a Bíblia diz que no meio do caminho se levantou uma tempestade tão forte que o barco quase ia a pique, ou seja, quase que ia afundar.
E os discípulos ficaram aterrorizados, ficaram preocupados porque achavam que iam morrer. E foram acordar o mestre. E acordaram o mestre: Senhor, Senhor, se acorda. Eu acho que era uma agonia grande. Um desespero de vida. Você já viu algum filme, ou você já passou por alguma situação de desespero, de afogamento, de um problema crucial, onde você estava ali colocando em risco a sua vida? Já teve alguns momentos ao longo dos 25 anos de PRF que eu passei por algumas situações. Certa vez lá na Paraíba, onde a gente foi atrás de um pessoal que estava de traficantes, e eles entraram em um matagal. E, queridos, cada um de nós entramos de arma em punho dentro desse matagal, matos cobrindo, e a gente tendo que tirar os matos. Não tinha caminho, não. Era tudo mato. E a gente podia, queridos, se deparar simplesmente com um cara apontando uma arma para o nosso rosto. Então a gente estava ali no meio do nada. E no tempo que eu estava ali, correndo por dentro daquele matagal, na minha mente só vinha o Senhor, só vinha a proteção. Pai, eu estou seguro, porque o Senhor nunca me deixa, jamais me abandona. Aí a ousadia vem. Por quê? Porque a confiança está lá. E por que a confiança está lá? Porque eu ousei colocar a palavra dentro de mim. E não largar a palavra. O Salmo 84, verso 12, diz assim: Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: o Senhor Todo-Poderoso, ó Senhor tão poderoso, como são felizes aqueles que confiam em ti. Se um crente está triste, é porque ele está perdendo a confiança em Deus. Se ele não tem confiança em Deus, é porque o que está faltando é conhecimento desse Deus. Porque a partir do momento que ele desenvolve intimidade com Deus, pode dar o que der. Ele entende que mesmo no meio de uma guerra, mesmo no meio de perigo de morte, 1000 caem ao lado dele, 10.000 à sua direita, e ele permanece inabalável. Está escrito em Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, tem muito filho de Deus estribado nos pensamentos, estribado no raciocínio natural, estribado naquilo que a Globo passa no Jornal Nacional, naquilo que você abre um jornal, Tribuna do Norte, aí se você espremer, só sai sangue. E em vez de você estar perdendo tempo com o alimento que você está colocando para dentro de você, que está te causando medo, que está te causando fraqueza, que está te causando temor, em vez de você estar se alimentando dessas coisas, você começar a se alimentar da palavra, quando você se deparar com algum noticiário de morte, o resultado, quando você olha para aquilo, o que você vai fazer é e alguém vai olhar e vai dizer: é doido, porque um negócio está dizendo que está tudo mal e ele está rindo. Não é doido, ele está seguindo as instruções do Senhor, que disse: independente de, não perca a sua alegria. Vamos ver isso à luz da palavra? Abra em Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 4. Diga: Deus é bom. Diga: nesse exato momento, Ele está rindo dos seus inimigos. Não, pastor, que conversa é essa, pastor? Deus, Ele tem muita coisa para fazer, é muito ocupado, vai estar rindo. Deus já fez tudo, amado. Aleluia. Filipenses 4, verso 4. Está aqui um cabra macho. Um homem que tinha tudo, naturalmente falando, para questionar, até quando ele pregava a palavra. Porque ele pregava a palavra, ele expulsava demônios, ele fazia, acontecia, e muitas vezes o resultado daquilo era prisão, chicotada.
pedrada, naufrágio, humilhação, decepção, traição, mas ele não perdia a sua postura, porque os olhos dele sempre estavam no Senhor. E ele instrui uma igreja aqui. Filipenses 4, verso 4. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. O que é sempre para você? E por que é que nesse momento que você tem passado algumas aflições, você tem perdido sua alegria? Por que você chama Jesus Senhor, Senhor, e não faz o que Ele manda? Eu quero hoje realmente confrontar você. Para você, desempregado, chegar em casa hoje de noite, passar a noite rindo, amanhã o emprego chega. Uma pedra do rim, uma dor insuportável, a sua vontade é gritar e você... e de repente a pedra sai. Há 3 anos atrás, acho que já faz 3 anos, não gosto nem de lembrar. Coisa ruim eu não gosto de lembrar. Mas foi uns 3 anos mais ou menos que eu tive chikungunya, olha o nome. É coisa diabólica. E eu andava lá em casa, olha. Rapaz, os joelhos, ó os tornozelos. Meu amigo, certa vez quando eu jogava profissionalmente, eu tive um problema no meu tornozelo, um carrinho que um jogador deu, que de fato eu tive que passei 3 meses parado, deu um derrame na minha perna, ficou inchada demais, sabe, o tornozelo ficou inchado demais, a junta médica lá não permitiu colocar o gesso, então eu tinha que fazer todo dia, mas todo dia, a tal do contraste. Sangue de Cristo tem poder. Quer sofrer um pouquinho? Pegue água hoje, pegue gelo, um balde, de preferência aquelas bacias de alumínio. Aí você enche de água gelada com gelo dentro, até a boca. Aí vai e coloca uma outra panela lá e acende lá o fogão lá e deixa ferver da água borbulhar. Aí você bota essas 2 belezinhas junto. Uma de água gelada e outra de água quente. Agora, antes de você botar o seu pé, passe um óleo, alguma coisa, que senão você não vai aguentar. Passe um óleo entre os dedos, as unhas, que a unha parece que vai arrancar do seu corpo. Pega uma toalha, de preferência ela bem grossa, morda ela. E peça para 2 pessoas, homens fortes, segurarem os seus braços e as suas pernas. Aí você pega uma perna dessa e coloca dentro do balde lá de gelo, até ela ficar adormecida. Então você se treme, você sua, você sofre, você grita, você quer gritar, mas tá a toalha lá, ninguém deixa você sair. É um drama. Quando adormece, aí você vai, tira e fica botando água gelada, água quente. Água gelada, água quente. Foram 3 meses fazendo isso. E ainda tinha de lambuja, na época, Voltaren, injetável, todo dia. No braço, faltou lugar para passar a injeção. E aí, essa dor terrível, mas quando você começa a desfrutar e confiar no Senhor, você sabe que no outro dia vai sofrer. Você vai passar por aquilo, mas você sabe que aquilo vai ter um resultado favorável. Tem coisas na nossa vida, amados, que o Senhor está dizendo: se alegre no Senhor em todo o tempo. A Bíblia diz: se alegre no Senhor em todo o tempo. E a gente não bota força, a gente não sofre, não tem dor, mas a gente insiste em ficar carrancudo. Insiste em ficar chateado, insiste em ficar irado, insiste em ficar briguento, insiste em ficar murmurando. Quando a Bíblia diz se alegre, em vez de se alegrar, fica triste. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? Esse homem tinha tudo, mas ele chegou para essa igreja e ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo. Por que ele disse outra vez, amado? Para ficar uma coisa ratificada.
para ficar estabelecido. Eu quero te dizer que a alegria do Senhor é tão importante, mas tão importante, que independente do que você possa estar passando, permaneça alegre. Eu quero dizer novamente, fique alegre. Agora, olha o resultado. Ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Alguém que é alegre, extrovertido, e num culto desse começa em um determinado momento, a unção da alegria cai, aí o povo pode dizer: para que isso? Isso é um exagero. Oh, rapaz, que coisa chata, eu vim para a igreja, ouvi uma palavra. Aí fica lá o pastor, parece um animador de palco, rindo no meio do púlpito, no altar do Senhor, tem que ter reverência. Sabe, amados, qual é a reverência que a gente tem que ter? É quando o Senhor diz, se alegre, e a gente se alegrar. Somos irreverentes de permanecermos carrancudos, quando a Bíblia diz que nós devemos ser alegres. Nós estamos defraudando aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Mas pastor, eu estou doente. Começa a rir que essa doença vai sair. Pastor, eu estou liso. Começa a rir que o dinheiro vai chegar. Pastor, meu casamento está em frangalho. Começa a se alegrar. Começa a ser divertido dentro de casa. E você vai ver o que vai acontecer. Sabe por que está nesse tipo de comportamento? Porque um não está mais suportando o outro. Muitas vezes porque justamente o tratamento de um para com o outro tem tudo, menos alegria. Alegria de viver. Ela sabe. Eu me acordo... aqui, lá em Campinas, eu ainda escutava os pássaros cantando, que era um canto maravilhoso. Mas aqui não, aqui é a buzina do carro, mas eu não quero nem saber. Eu não vivo pela buzina, nem pelo cantar do pássaro. Eu vivo pela fé no Senhor. Se eu me acordei nesse dia, amados, é porque o Senhor tem algo para fazer na minha vida. E em vez de eu reclamar que eu estou me acordando, obrigado, Pai, por mais um dia maravilhoso. Seja a vossa moderação. O verdadeiro moderado, amados, é aquele que se alegra em todo o tempo. Porque deixa eu te dizer, se alegrar quando está tudo, o bolso cheio de dinheiro, se alegrar quando a conta está no azul, se alegrar quando você tem um cartão, como foi que André falou aqui? Infinity, disse outro também, esse mesmo, o pretinho, se alegrar quando você tem um cartão ilimitado. Se alegrar quando tudo vai bem. Se alegrar quando... O mundo se alegra desse jeito, amado. O mundo passou 4 dias se alegrando. Mas na quarta-feira de cinzas era cinza mesmo para o mundo. Mas para crente não tem cinza. Porque para crente a Bíblia diz em lugar... Ele trocou as vestes, aquelas vestes de trevas, de problema, de escuridão, em louvor, em alegria, vestes de alegria. Ele já nos vestiu com a sua alegria. Somos vestidos e revestidos dessa alegria, amados. Então ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é coisa alguma? E por que isso tem te incomodado e tem te feito ficar ansioso? Essa situação que você tem passado, essa dificuldade que você tem enfrentado. Quando a Bíblia diz, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Veja bem, não é diante dos homens, mas é diante de Deus. Diante de Deus, sejam conhecidas as vossas petições. Então não fica pedindo às pessoas, pede a Ele. Aí Ele usa as pessoas. Quer fazer as petições? Vai no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai em secreto, que o teu pai que te ouve em secreto, ele te galardoará, te presenteará. Papai, eu estou precisando disso, disso e disso. Dê seus pulos aí, Senhor. Isso é um pedido de um filho para um pai. Agora, o pedido
de uma pessoa para um Deus que está muito longe é: ó meu Deus, Altíssimo de toda glória, me concede aquela ajuda, Senhor. Estou precisando. Amado, deixa eu dizer uma coisa: somos filhos. Como filho, eu chego na casa do meu pai, lá em Campina Grande. Meu pai, eu posso abrir a geladeira, por favor? Eu estou com fome, posso pegar uma banana? Não, amados, eu entro e emburaco. A benção, painho. E o que tem dentro, que é dele, eu desfruto. Porque ele é meu pai. E se ele é meu pai, eu tenho direito, como filho, de usufruir das coisas do meu pai. Oh, aleluia, aleluia. Sejam conhecidas diante de Deus nossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amados, quem vive rindo muitas vezes é chamado de exagerado. Eu já recebi muito esse título. É, pastor risadinha. Até o pastor Bud, eu trabalhando na PRF, ele não viu que eu estava fiscalizando. Estava no comando lá da fiscalização, era um comando de ultrapassagem. O pastor Bud veio fazendo ultrapassagem por todo mundo. Né? Aí quando o policial foi, eu já vi a cena de pastor Bud. Eu vi de longe ele e Mama Jane. Aí eu fiquei dentro da viatura. Eu disse: parem ali, meu pastor e tal. Eu disse, né, tudinho aos meninos. Aí eles já foram. Documentação, por favor. Aí o pastor deu a documentação. Aí olhou para eles. Aí disse: eu sou da igreja de Beto Palhaço. Isso até o pastor Bud. Mas não é. Mas ele não chamou de palhaço porque eu vivo rindo, não. É porque ele confundiu palhano com palhaço. Aí, quando ele disse isso, os colegas foram para trás, ficaram na placa, olhando a placa, no meio da BR, os carros passando, ele, acabou o comando, amado. Aí ele olhou para a Jane e disse: Jane? Aí Mama Jane disse: o que é, Bud? Ele disse: eu acho que eu falei besteira. Os colegas ficaram, deram o documento, e eu estava lá na viatura, depois eu vim rindo. Mas, amados, até ele partir para a glória, quando ele olhava para mim, dava uma gargalhada, ele dizia: Beto palhaço. Pastor. Uma vida de alegria, rindo no espírito. Preste atenção. Traz uns benefícios para nós. Alguns benefícios que traz é o dinheiro necessário. Enquanto a falta está dando lá, você começa a rir daquela situação. Pastor, isso não funciona. E se você disser: não, eu vou tentar. Não tente, amado. Porque a palavra, ou você age confiando, a palavra não tem tentativas. Eu vou tentar, se der certo, não dá certo. O que dá certo é confiança naquilo que diz. Confiança, amado, na palavra. A palavra de Deus, ela lhe garante que quando você anda alegre, quando você anda confiante no Senhor, queridos, você está protegido, guardado. Amém? Então, uma alegria no espírito, você viver uma vida dessa forma, faz com que manifestações de curas aconteçam. O próprio pastor Bud foi curado em um estacionamento de um shopping de dengue. Ele não conseguia nem se mexer. E ele disse: meu Deus, eu vou morrer aqui. Ele, um homem forte, gordo, e dentro do estacionamento do shopping, ele não tinha outra coisa, ele começou a rir. Ele ria de dar gargalhadas dentro daquele carro. E quando ele terminou de rir, amado, cadê a dengue? Foi para o quinto dos infernos. Então a gente precisa saber, usufruir dessas coisas, porque Paulo soube. Paulo, esse que falou para os filipenses, ele deu continuidade. No verso 11, amados, porque ele disse aos filipenses como eles deveriam agir. Depois ele falou como eles deveriam pensar. E aí ele chegou e disse assim no verso 11: digo isto,
Não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu. Se Paulo aprendeu, eu posso aprender. Porque Deus não tem filhos prediletos. Mas, muitas vezes alguns recebem, outros não. Por quê? Deus está fazendo acepção de pessoas? Não. Deus faz acepção de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E deixa eu te dizer, amados, a gente assistir um stand-up, a gente ir para um teatro, ouvir Tirulipa, Zelezinho, ou alguns homens que, né, têm esse dom de humor, a gente vai passar 1 hora e meia rindo, dando gargalhada. Rindo mesmo. Das presepadas que eles vão falar, das piadas que eles vão citar. Mas deixa eu te dizer, amados, fé é quando tudo vai mal e a alegria está lá, arraigada dentro de nós. E deixa eu te dizer, não é aquela alegria interior não. Porque tem gente que diz, eu sou alegre. A alegria do Senhor está dentro de mim, aleluia. Que alegria é essa? Porque a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, quando nós que temos a alegria, porque se somos filhos de Deus, amados, deixa eu dizer uma coisa a você. Se somos filhos de Deus, já há alegria dentro de nós. Não, eu não tenho, pastor, eu não tenho. Então você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque um fruto do Espírito que já está dentro de nós, que veio no pacote da salvação, é a alegria. Porque está escrito em Gálatas. O fruto do Espírito é amor, alegria. Então um crente dizer, não, eu não ando alegre, é porque você está dizendo, Senhor, Senhor, o Senhor diz, mas eu não te escuto. Fala que eu não te escuto. Essa é a verdade. Porque está estabelecido. Ei, ele não muda. Deus não muda. E Ele quer que nós sejamos extrovertidos. Não, pastor, eu sou tímido. Não, esse negócio comigo, olha, eu sou tímido. Você está dizendo uma mentira. Você está dando mais ênfase a que o inimigo tem colocado na tua mente, ao que você viveu ao longo de toda a sua vida, do que aquilo que está escrito. Porque a Bíblia diz que Deus não te deu espírito de timidez. Aí eu digo, se Deus não me deu espírito de timidez, por que é que eu continuo insistindo em dizer que sou tímido? Eu estou indo contra a vontade de Deus. Só que Jesus disse, aquele que permanece em mim e as minhas palavras permanecem nele, ele pode pedir o que quiser e lhe será feito. As minhas palavras permanecem nele. Então eu tenho que comer a palavra, entender a palavra, desfrutar da palavra. E quando eu desfruto da palavra, eu vou usufruir do melhor dessa terra. Eu vou ser uma pessoa alegre, eu vou ser uma pessoa que não vai causar problema em lugares onde está. Pelo contrário, vai ser a solução. Porque Deus, Ele quer que eu e você sejamos a solução do mundo. Ele quer, amados, que no lugar onde a gente esteja, as coisas mudem. Só a presença da gente. Deixa eu te dizer, só por quê, pastor? Porque você é bonitão, porque você é isso, porque... Não, não. Tem nada a ver conosco, mas tudo é dele, tudo vem dele, tudo volta para ele. É porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo está em nós, amados. E se Cristo está em nós, a alegria está em nós, o amor está em nós, o domínio próprio está em nós. A timidez foi para o quinto dos infernos. Para de dizer, eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou tímido. A boca fala do que o coração está cheio. Para de dizer isso, porque você está indo contra aquilo que Deus já fez para você. E amados, a gente precisa renovar a nossa mente. A gente precisa mudar os conceitos que muitas vezes saem, sabe, as palavras que saem da nossa boca. Porque é isso que muitas vezes tem prendido a nossa vida. Ser uma pessoa alegre, viver essa alegria, não é, amado, deixa eu dizer, não é que a gente vá estar o tempo todo, vão prender. Dentro do ônibus, já a pessoa no ônibus, e você, não, você tem a alegria, está lá dentro, mas tem momentos, dentro de casa,
num culto como esse, num louvor, que você tem que rasgar mesmo. Que você tem que, sabe? Você não viu aqui o que essa mulher fez? Incendiou toda a igreja. Por quê? A alegria do Senhor. Chegou aqui derrotada, cabisbaixa, destruída, decepcionada. A palavra foi enxertada. Foi enxertada. Não desiste de você. Pode dar o que der, estou com você. Está faltando? Não, está aqui, cheguei. Usou até o genro. Ama demais, né? É amor, isso é amor. De genro para sogra, isso é amor. Mas por quê? Confiança no Senhor. Mesmo em meio às adversidades, ousou dar um passo de fé. Mas deixa eu te dizer, as coisas de Deus, a gente vai estar alegre, o grupo louvor pode subir, a gente vai estar alegre, não é porque vai tudo bem não. A Bíblia não diz que nós devemos andar por fé, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. São passos que a gente vai dar. São passos no meio da adversidade. Não perder a alegria. Aí o que acontece? Muitas vezes perde a alegria. A primeira, amado, que acontece na vida de muito crente é, perdeu a alegria, já perdeu a vontade de congregar. Perdeu a vontade de estar com as pessoas. Se isola. Quando a Bíblia diz que o solitário busca os seus próprios interesses. Uma pessoa depressiva, quais são os sintomas? Qual é um comportamento de um depressivo? Um depressivo, ele tem vontade de vir para um ambiente como esse? Ele tem vontade de ficar na luz? Ele tem vontade de se alimentar? Ele tem vontade de pegar a sua família, como ontem à noite foi eu, Lucerna, Vitor e Thalita, assistir Capitã Marvel? Não, o pastor, não. Pastor não é crente mais não. Entrando no cinema para assistir Capitã Marvel, uma mentira daquela. Amado, não é o filme propriamente dito. É a família. É a comunhão, é a intimidade. Sabe? É saber usufruir de mínimos detalhes que possamos usufruir. Sabe? É viver no meio da adversidade como se não existisse adversidade. É viver no meio do problema como se não existisse problema. É viver no meio da tristeza como se não existisse tristeza. Isso é andar em fé. Estamos terminando. Mas diga assim, se você é filho de Deus, diga, o reino de Deus está dentro de mim. Você tem certeza disso? Está escrito. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e... Não é tristeza não? Mas tem um bocado de crente que está lendo tristeza. Porque o Senhor está dizendo, por que me chamas Senhor, Senhor? E estás andando triste? Por que me chamas Senhor, Senhor? E você não dá um sorriso? Por que você não fala ao seu rosto quando olha para o espelho? Que a alegria do Senhor é a sua força. Melhor forma de andarmos em fé, assim que a gente se acorda. Quando está os cabelos tudo assanhado. Remela nos olhos. Um bafo de louça e de leão. E antes de escovar os dentes, de lavar o rosto, olhar para o espelho, porque já dá até graça você olhar daquele jeito. Os cabelos desse tamanho. Já fica, você já ri de você mesmo. Pronto, o dia já mudou. Eu duvido você se acordar dando gargalhada do vento. O vento bateu em você. O vento. Aquela quentura porque está quente. Né? Aí tem gente misericórdia, seca uma quentura. Oh, aleluia, Senhor, o suor descendo. Que bênção, Senhor. Aí tem um crente que está quente, aí chove. Não, pelo amor de Deus, chuva de novo. Aqui a gente não está precisando de chuva não. Deus, manda chuva para o sertão.
Obrigado, Senhor, por essa água que está descendo. A gente tem tendência, amado, de reclamar do que está acontecendo. Por que a gente não faz o contrário? Começa a dar gargalhada, porque quando você recebe o seu salário, e você olha para o salário, e você tem certeza, naturalmente falando, esse dinheiro não dá para eu chegar na metade do mês. Não dá para chegar na metade do mês. Pega as contas. Energia, água, luz, internet. Porque o cabo está devendo. O cabo está devendo o que for, mas eu duvido deixar de pagar a internet. Ele deixa de comprar o leite para o filho, mas a internet não deixa. Eu vou deixar de usar o WhatsApp, Facebook, Instagram. Tem gente que chega e enrola ali. Instagram. Pega essas contas, bota no chão. Aí começa a olhar para ele. E você tem certeza. Você tem certeza, você está ciente. Não tenho dinheiro para isso. Você está convicto que amanhã vai começar o rema. E você ainda diz assim: rapaz, graças a Deus que a primeira disciplina é aberta. Pelo menos eu assisto a primeira disciplina. Porque dinheiro eu não tenho para pagar a escola. Eu não tenho. O que é que eu vou fazer? Eu vou morrer? Eu vou rir. Porque se fosse tiririca, dizia: morreu. Aí vai no médico. Tá com a dor. Sentiu lá um negócio, tá? Aí vai no médico. Aí o médico chega e dá um relatório. Agora aquele relatório. O relatório. E no final diz assim: esse não tem mais jeito. Porque, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fico pensando. Foi um filme que me marcou. Foi um filme com Jack Nicholson e... como é o nome do... Morgan Freeman. Eles descobriram que estavam com a doença em estado terminal. Não foi? Aí, no momento que eles descobriram, vem o medo. Vem a gente balança tudo, né? Balança, mas não cai. Deixa eu te dizer, a tristeza ela pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então a tristeza pode chegar, querer bater na porta, dentro de um relatório que você recebe. Aí mas era um filme natural, não tinha nada de, sabe? Não foi um autor evangélico que escreveu, não foi. Mas eles viram, eles ficaram meio que titubeando. Aí um olhou para o outro, e ele disse: rapaz, sabe uma coisa, se a gente vai morrer, vamos usufruir. Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Isso não vai acontecer, porque se Jesus não voltar, você já sabe. Pelo menos alguns de vocês já sabem. E se quiserem ficar até lá, até eu ter meus 80 e tantos, e 85, 90 anos pregando, você vai estar junto comigo. Amém? Mas deixa eu te dizer, amados, se um relatório chegasse desse, que não vai, diga, não vai chegar. Só estou dando um exemplo. Chegasse, rapaz, se eu só tenho um ano, eu vou usufruir desse ano como nunca antes. Por exemplo, eu vou dormir até acordar. Eu vou fazer e acontecer. Sabe? Mas não. O que é que acontece? O problema vem, é algo psicossomático. Quando uma pessoa descobre, aí já vem a morte já chegou, amado. O passar de entrar num caixão só é uma sequência, uma consequência. E às vezes muitos antecipam o período que a medicina deu. Tudo porque não tem a sua confiança no Deus da sua vida. Porque independente do relatório que a gente receba, independente dos noticiários que a gente tenha, mesmo que no momento a gente tente, parece que a coisa não vai dar certo. Porque foi assim que aconteceu com o rei Josafá.
quando ele ouviu que uma grande multidão vinha contra ele, a Bíblia diz, ele teve medo. Mas ato contínuo diz, mas ele pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum a toda a congregação. Ou seja, ele mudou rapidamente. O medo bateu, ele disse, mas eu não fico com medo, eu escolho fé. Eu escolho Deus. Eu escolho o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Não podemos fraquejar no meio das adversidades, amados. A Bíblia fala, em Jeremias 15, verso 16, achadas as tuas palavras, logo as comi. Como eu falei a você no verso 16, diz, devorei-as. E porque eu fiz isso com as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Se alimenta da palavra. Se você não fez o rema, vem amanhã. Você precisa saber que autoridade você já tem. Amado, todo crente que nasceu hoje, se você está aqui, você ainda não nasceu de novo. Se nascer hoje, você é mais poderoso do que qualquer principado e potestade. Mas não sabe. Satanás dá na cara. Porque se você não sabe, mas quando você descobre, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Para a gente encerrar e ceiar, a Bíblia diz, em Salmos 16, 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Quantos têm certeza que Deus habita em você? Então isso significa que você, quando veio para essa igreja e entrou aqui nesse ambiente, você não entrou na presença de Deus. Amém? Porque se for assim, se é assim que você pensa, você aqui está protegido, porque você está na presença de Deus. Mas quando você sair daquela porta, te prepara. Porque se você entrou, é porque você pode sair. E se você sair, você está fadado. Só que a Bíblia diz que Deus jamais nos deixa, nunca nos abandona. E que nós hoje somos templo e santuário do Espírito de Deus. Isso significa que eu venho na presença do Senhor e eu volto na presença do Senhor. Que eu durmo com o Senhor e eu me acordo com o Senhor. E eu tomo banho com o Senhor e eu me enxugo com o Senhor. Ou você acha que quando você fica nu, Deus sai do quarto? Eu digo uma coisa a você, amado. Se eu pensasse assim, eu jamais tirava a roupa. Tomava banho de meia e tudo. Aleluia! Aleluia! Salmos 30, verso 11 diz, tu mudaste o meu choro em dança alegre. Meu Deus. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Meu Deus do céu. É a Bíblia, amado. É a Bíblia. Afastaste de mim a tristeza. Vai para lá, Satanás. E me cercaste de alegria. É o que está escrito na palavra. Para mim e para você. Por isso, diz a Bíblia, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti, ó Senhor. Tu és meu Deus, eu te darei graças para sempre. Para encerrar, a Bíblia diz, em Neemias 8, a parte B do verso 10 diz, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Sabe o que é força no original? Possibilidade, meio de conseguir, saúde, capacidade para suportar. Então, só para que você tenha entendimento, a alegria do Senhor é a tua possibilidade. A alegria do Senhor é o seu meio de conseguir. A alegria do Senhor é a sua saúde. A alegria do Senhor é a sua capacidade para suportar. Pode dar o que der.
você não vai morrer. Antes você vai viver e vai contar os feitos do Senhor. E vai contar alegre. Vai contar rindo. Porque a Bíblia diz, amado, no Salmo 2, que ele ri-se dos seus inimigos. Deus está lá no seu trono. Quando ele vê Satanás, os demônios, querer tragar você, e Deus lá no trono, a Bíblia, leia a Bíblia, amados, está escrito: ri-se o Senhor dos seus inimigos. Ri-se o Senhor dos seus inimigos. Está lá Deus no trono rindo. Aleluia. Ele nem é humorista, ele é Deus. E ele ri, porque a vitória já está nas suas mãos. Ele ri. E a Bíblia diz em Efésios 5: sede imitadores de Deus como filhos amados. Se é para ser imitador, eu tenho que rir, porque ele vive rindo dos seus inimigos. Quando a conta chega, pisa nela, dá gargalhada, porque vai chegar o recurso, vai chegar o dinheiro. O rema está chegando, dá um passo de fé, faz alguma coisa, mas faz alguma coisa. Não fique esperando a morte da bezerra. Não se tranca, não se fecha, a não ser que seja para ir nos pés do Senhor, nos pés de papai, e falar a papai o que você está querendo. E papai vai responder as tuas orações. Amém? Tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? Se você está aqui e você quer